Durante séculos, os santos desenvolveram métodos práticos para superar a preguiça espiritual, para manter a constância e transformar até mesmo as atividades mais mundanas em oração. E hoje eu vou compartilhar com você 5 segredos poderosos que eles nos deixam adaptados, obviamente, para a nossa realidade moderna de estudo para concurso, para trabalho, para crescimento pessoal. E se você busca aqui uma vida mais disciplinada e também talvez mais produtiva, mas baseada em princípios sólidos, eu acho que esse vídeo aqui é para você. Através dos santos católicos, a qual eu gosto, admiro muito a leitura, né, que faço a leitura diária já da vida de alguns santos, que isso nos eleva de alguma maneira a crescer espiritualmente, também corpo e alma, independentemente da sua religião, mas voltar ao centro de si, fazer com que a gente reflita de verdade se nós temos ido em direção a esses princípios. E se, enfim, esse vídeo te machuca ou de alguma maneira, poxa, desculpa a você, eu só preciso tentar te elevar um pouco, tentar tirar dessa zona de conforto ou de conformismo que traz uma estagnação, que traz uma certa paralisia, uma anemia, e, portanto, fazer você se elevar. Meu nome é Felipe Duque, eu sou professor aqui do Estratégia Carreira Jurídica, em Direito Tributário, também outras matérias, e também estou inaugurando com esse vídeo meu canal, vou inaugurar depois ele para ver se esse tema tem interesse, e talvez porque não a parte 2, né? Se você tiver interesse, eu vou desenvolvendo algumas coisas que eu acho que podem, no fundo, através de uma vida mais disciplinada, produtiva, fazer com que você, de alguma maneira, cresça para manter a disciplina nos estudos para concursos, no trabalho e na vida. Enquanto parece que algumas pessoas elas estão lutando constantemente pela questão da falta de procrastinação de foco. E a resposta ela pode estar um pouco mais próxima do que você imagina. Os ensinamentos um pouco mais antigos dos santos católicos. Ora, talvez o primeiro grande segredo, ele vem do santo chamado São José Maria Escrivá, que é onde o primeiro segredo, portanto, ele é que a ordem interior, ele gera a ordem exterior. Ou seja, esse primeiro segredo de São José Maria Escrivá, que ele é fundador também do Opus Dei, e é um santo chamado do cotidiano. E ele ensina algo revolucionário que parece que é um pouco banal. É isso mesmo, que a ordem interior para ter ordem exterior. Para São José Maria, não existe uma vida verdadeiramente produtiva sem ordem, porque Deus é ordem. Exemplo, se é o quarto que você trabalha, labuta, estuda, ele tá uma grande desordem, entenda, de alguma maneira isso reflete a vida interior. E aí eu preciso, perceba, me organizar primeiro interiormente para também ter ordem exterior. E a ordem do tempo é também um sinal de amor. Dá a cada coisa o seu devido momento, sem procrastinação, nem pressa desordenada. Ah, tá, mas como é que eu aplico isso? No estudo para concurso e também no meu trabalho, no dia a dia. O primeiro nível, ele pode ser, São José Maria de Escrivá, de ordem espiritual. Você pode começar o dia com uma oração. Ou, como dizia Santa Teresinha de Jesus, né? Pensar em alguém já é orar por ela. Mesmo que seja por apenas 5 minutos, você eleva os seus pensamentos e suas prioridades e invoca alguém que já morreu, por exemplo. Adoro fazer isso com meu avô, invocá-lo, né? Dizer, vô, estou te honrando aqui em vida, estou lembrando de ti, e de alguma maneira pedindo a benção também. E para quem estuda para concurso, essa prática ela vai criando uma mentalidade de disciplina que se reflete no resto do dia. Começando o dia com a oração, mentalizando, ou a meditação, ou a yoga. O segundo nível para aplicar pode ser uma ordem temporal, ou seja, quando você cria horários fixos para estudar, para trabalhar e para descansar. Se você estuda para concurso, por exemplo, após o trabalho, defina exatamente que horas você vai começar e que horas você vai terminar. Perceba, essa constância no horário, ele vai treinando sua mente para uma disciplina praticamente que é automática, segundo São José Maria de Escrivá. E o terceiro nível é o nível de ordem física, ou seja, organize o seu ambiente de estudo. A mesa limpa, os materiais no lugar certo, um ambiente adequado. Isso não é frufru, não. Isso literalmente é o ensinamento desse santo católico. Um concurseiro que estuda num ambiente bagunçado, no fundo, ele acaba carregando essa desordem também para a mente dele. E como disse o próprio São José Maria, que cada coisa esteja em seu lugar e que cada negócio em seu tempo. No seu exame diário, no seu dia a dia, se pergunte, será que meu dia hoje esteve em ordem?
Será que onde foi que eu pequei por falta de organização? Agora vamos para o segundo segredo. E o segundo segredo eu vou invocar aqui Santo Tomás de Aquino, a qual aqui invoco, né? É transformar o estudo em uma certa oração. O estudo e o trabalho. Santo Tomás de Aquino, ele é talvez o maior teólogo da igreja. Através de seus escritos, ele sempre traz a contraprova, né? Ele fala a tese e pega todo mundo que rebate e vai enfrentando. Enfim, é uma literatura bem imensa. Não dá para esse vídeo. E ele nos ensina que estudar também é uma forma de oração, assim como o trabalho. Para ele, o estudo é um ato de oração quando ele é feito por amor à verdade e de alguma maneira para servir melhor. O intelecto, ele vai dizer assim, olha, o intelecto é um dom de Deus e ele deve ser usado como retidão, com retidão. Estudar não para saber mais, mas para saber melhor. Não por vanglória, mas para poder servir. E de alguma maneira, isso aqui que a gente faz é para a gente passar um dom. O que a gente tenta fazer, o que você vai exercer o seu cargo, o que você vai, de alguma maneira, lograr êxito, é para que você sirva a sua família, os seus, para que você, enfim, tenha um propósito, esse tenha algo maior. Tá, professor, e como é que eu poderia aplicar isso aqui para os estudantes? Por exemplo, caramba, antes de abrir os livros, faça a oração do estudante de Santo Tomás, que é belíssima. E ele fala assim: Senhor, concede-me a inteligência para que eu consiga compreender, a capacidade para que eu consiga reter, um método e facilidade para que eu aprenda e uma sutileza para interpretar e a graça abundante para falar. Durante seus estudos, portanto, mantenha essa intenção. Senhor, que este conhecimento ele seja para te servir e seja servir melhor à sociedade. E se você está estudando, enfim, direito constitucional, tributário, lembre, que está aprendendo de alguma maneira sobre justiça, né? Sobre, se você está estudando administração pública, velho, você está aprendendo para servir o bem comum. E após cada sessão de estudo, portanto, agradeça por essa luz recebida, esse dom de poder ter entendido, que não é mérito somente seu, você sabe disso. Essa prática, de alguma maneira, ela vai transformando a sua rotina de estudos em também um crescimento espiritual. E também vai tornando esse aprendizado mais profundo, mais duradouro e por que não mais sagrado. O terceiro segredo é sobre Santo Inácio de Loyola. E o terceiro segredo fala assim: constância vale mais que entusiasmo. Santo Inácio de Loyola, ele nos ensina que é sobre discernimento de espíritos. Isso também pode ser aplicado ao estudo e para o trabalho. Ele identificou basicamente dois estados. Nós temos o estado da consolação, quando a gente sente aquele arrepio na pele, quando a gente sente Deus parece que nos iluminando, né, tocando em nós, quando a gente sente aquele fervor, aquela vontade de chorar, sabe, da graça abundante, e também a desolação. Então a consolação e a desolação. A desolação, portanto, é o momento de desânimo e de aridez, é aquele momento de deserto espiritual que você não sente, que você fala, meu Deus, será que estás aqui, né? Será que tu me escutas? E o segredo dele é falar que, olha, você não pode viver somente de momentos inspiradores, mas ser, inclusive, constante, mesmo quando não sentimos vontade. Ou seja, ser constante ainda que não dê vontade de estudar. É fazer o certo ainda que ninguém veja. É falar, vovô, continuo fazendo a mesma coisa como se estivesse na tua frente, né? Honrando, invocando. Como é que eu aplicaria isso aos meus estudos e ao meu trabalho? Nos dias de fervor, quando você estiver muito motivado, estudando bem, suas bilhões de horas líquidas, não aumente exageradamente suas metas. Se normalmente você estuda 4 horas, não pule para 8 horas só porque você está animado. Por quê? Porque a euforia passa. Porque as metas irreais, elas vão te levar também à frustração. Você tem que ter moderação nisso. Não é porque, entenda, o grande álcool, o de hoje, ele vem ali, a grande ressaca do dia seguinte. E professor, e nos dias de aridez, veja, segundo Santo Inácio de Loyola, né, quando não há vontade alguma, mantendo fielmente o mínimo estabelecido. A meta é de 4 horas, faça 2, velho, mas faça com qualidade. É melhor muito mais manter essa constância pequena que você parar completamente. Ah, professor, eu trabalho e eu estudo. Estabeleça então um programa sustentável. É melhor você estudar 1 hora por dia durante 1 ano, 2 anos, do que você estudar 6 horas em um dia, passar uma semana sem tocar nos livros. E Santo Inácio de Loyola fala isso. Melhor você manter práticas constantes e humildes, mesmo pequenas, do que você se lançar em grandes propósitos insustentáveis que farão você naufragar. Você não vai saber nadar. O nosso quarto segredo, de alguma maneira, é de São Bernardo de Claraval. O quarto segredo é o silêncio para você
aprender melhor. São Bernardo de Claraval ensinou que o silêncio é condição para a sabedoria. Para ele, quem não aprendeu a se silenciar por dentro e por fora, dificilmente escuta a voz de Deus. Ou se aprofunda também nos estudos. E ele diz expressamente assim: o silêncio e a solidão são paraísos para a alma. A sabedoria, ela entra pelo ouvido que está recolhido no silêncio. Meu avô dizia, e tinha um ensinamento muito rico, né, que quando a gente esperava as 4h30, 5 horas da manhã, chegar o caminhão de leite, ou melhor, a carroça de leite, né, que ele pedia para o trabalhador quando ele não fazia, às 3h30, ordenhando o leite da vaca, que a carroça vinha de longe e ele ficava observando a carroça. E ele via que a carroça estava barulhenta. Aí ele fazia: meu filho, não deu leite hoje não. A carroça tá barulhenta. Eu falei: vovô, como assim? É, meu filho. Pelo barulho, a gente percebe o vazio que tá ali dentro dos recipientes. Ou seja, as pessoas que muitas vezes são muito barulhentas, por dentro, vazio. Sepulcro caiado. Literalmente, as pessoas barulhentas que muito falam, que muito precisam se exibir, se expor, às vezes escondem dentro delas um buraco, porque não sabem silenciar. E não sabem que estudar para concurso, na verdade, é saber estabelecer esses períodos de deserto digital, de desligar as notificações durante o estudo, definir horários, que não vai tocar celular, e que, no fundo, aquele silêncio parece que tem uma hora que você fala: meu Deus, parece que eu dominei aquelas vozes que aqui estavam, e que, de alguma maneira, agora eu consigo te sentir, te escutar, e consigo estudar e aprender. E vai criando um ambiente limpo de distrações. E não é somente sobre ruído externo, mas sobre essa poluição que a gente cria, visual e mental. Ou seja, que nem o meu avô, a trepidação e o barulho muitas vezes significam um vazio interno. É eu que, quando chegava, muitas vezes, quando estava ali sentindo muito só demais, às vezes eu ligava a voz só para escutar alguém, mas na verdade eu estava precisando me escutar. Não era ligar a TV, deixar a TV e falar: não, velho, o que é que você está falando? Bom, o quinto segredo, e talvez, se vocês gostarem desse vídeo, vai ter que ficar para a parte 2. Se você quiser, comente aqui embaixo. De verdade, tá muito grande, já passou demais, né? E se você tem interesse, escreva aqui embaixo. Quem sabe, né? Vão autorizar aqui que eu possa comentar com você um pouquinho mais, né? Sobre os santos ou talvez alguns lições espirituais. O quinto segredo é a humildade para aprender. Desse santo maravilhoso. Humildade sempre, Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele é um dos maiores intelectuais da história. Ele nos ensina que sempre há mais a aprender. Para ele, só aprende de verdade quem se mantém humilde, disposto a ser sempre discípulo. E ele fala justamente isso: olha, não há caminho senão a humildade. O primeiro passo para progredir é reconhecer que ainda não sabes. Professor, o que é que isso leva à tônica nos estudos? Olha, você sempre tem que assumir essa condição de aprendiz. Se você está estudando para concurso há vários anos e você não quer voltar muitas vezes para o básico, para formar a base quando é necessário, muitas vezes o que há dentro de você é uma grande prepotência. De não dizer: cara, acho que eu posso aprender de novo, mais uma vez, melhor. Tem sempre temas que eles precisam ser revisitados. Há notas de rodapé que não foram lidas. Há um olhar diferente. Leia os livros, os clássicos, e veja como você presta atenção em detalhes que antes você não prestava. Porque ele precisa ser lido mais uma vez. É o aprendizado através do erro e da humildade, talvez uma das coisas mais importantes. E que tiram, novamente, o estudante do caminho dos concursos, a arrogância, a soberba. Professor, agora uma aplicação prática integrada. Como é que eu integro todos esses segredos na minha rotina? Bom, talvez na rotina matinal, você poderia começar o dia com a oração, invocando aqui Santo Tomás de Aquino. E aí você organiza o seu ambiente. Lembra de José Maria Escrivá. E aí você faz agora um pouco de silêncio interior, São Bernardo, e você peça humildade para você aprender, Santo Agostinho. Durante o estudo, professor, durante o trabalho, talvez mantenha a constância, mesmo sem sentir vontade, Santo Inácio. Vá transformando cada atividade uma certa oração. Vá mantendo esse silêncio digital e essa humildade para aprender. E a rotina noturna, professor, durante a noite, examine todo o seu dia e se pergunte: será que houve ordem? Será que eu mantive a constância? Será que eu fui humilde? Será que agora, ao fim do dia, eu agradeci pelos conhecimentos recebidos? Bom, queridos amigos, esses 5 segredos dos santos, eles não são apenas teoria. Eles são métodos testados por séculos de pessoas que transformaram vidas ordinárias, de fato, em extraordinárias. Eles funcionam porque tratam a pessoa inteira, corpo, mente e espírito. Eu espero que algum desses segredos tenha tocado o seu coração hoje. Eu queria que você compartilhasse gentilmente nos comentários esse vídeo e o que é que você vai começar a aplicar primeiro. Muito obrigado, comenta aqui embaixo, te agradeço, fica com Deus.
Eu espero que você cresça, sinceramente. Um grande abraço.